Estamos de volta com o Religar. Hoje eu converso com o psicanalista Pedro Castilho sobre a experiência mística e o feminino na psicanálise. Pedro, você falava de um tipo de gozo específico do feminino e da associação dessa experiência com a mística, né? Eu precisei chamar um intervalo. E dessa forma, então, né, que a gente começa a verificar, né, uma distinção, né, não só uma distinção anatômica, né, mas uma distinção de uma forma de prazer que está no campo da feminilidade. O feminino, a experiência feminina, ela tem uma experiência que é impossível de ser dita, ela só é possível ser experimentada. E isso a gente começa a verificar também nas experiências místicas, né? Então, o Lacan vai começar a fazer uma certa analogia entre a experiência mística e o que ele vai chamar de a mulher. Se a gente for verificar os relatos, né, de Santa Teresa de Ávila, né, ou os relatos das experiências místicas dela, né, que tem uma experiência de uma certa passividade, ou, né, um sentimento, né, que chega a ser quase erótico com a figura divina, né? E se a gente for, né, inclusive a própria estátua de Bernini, né, onde ele, né, demonstra ali, né, se você der uma olhada naquela estátua, você vai perceber. Inclusive a gente podia pedir à produção para disponibilizar essa imagem agora enquanto você comenta. Que, na verdade, você percebe ela tendo uma espécie de satisfação ali, né, quase erótica, vamos dizer assim, né, e que está no campo do inominável também, está no campo daquilo que não pode ser dito, mas pode ser experimentado, né? Então, essa dimensão da experiência que está além do nome é algo que tem uma certa equivalência entre essa satisfação feminina e a questão da experiência mística. Um outro momento também para a gente pensar isso, né, são as canções de la noche de São João da Cruz, né? E São João da Cruz chega a escrever os seus poemas no feminino, né? Então, essa dimensão feminina, esse tipo de satisfação é algo, né, que não é experimentado na dimensão propriamente masculina, na dimensão fálica, e que, de certa maneira, né, chegou ao ponto, né, de Lacan dizer que, como está apenas na dimensão da experiência, ele disse que a mulher não existe. Essa frase de Lacan, né, falou em 1971 no seminário dele, né, ela trouxe muitas reviravoltas, vamos dizer assim, inclusive por parte das feministas, né? Eu, quando eu estava na França com a minha bolsa sanduíche, né, eu até encontrei uma pessoa lá que presenciou essa fala de Lacan, né, foi em 1971 exatamente. Ela falou que tratou essa frase com pouca tolerância, não aceitou, porque existia um discurso feminista muito forte na época, mas depois aí de quase 30 anos, ela disse que aceita a frase do Lacan. Sim. E que ela é extremamente compreensível, né? E qual seria, ou seja, a compreensão? Existe um tipo de satisfação na mulher que está além do dito, que está além do nominável, que apenas ela sente que existe, que está no campo da experiência. Mas isso não é propriamente o que os religiosos vão entender da experiência de Deus? Exatamente isso. Por isso é que o Lacan começa a fazer essa equivalência entre a experiência mística e a questão do feminino. Né? O Lacan, influenciado também, né? O Lacan ele tinha um irmão que era jesuíta, então ele frequentava, né, as questões religiosas, ele lia um pouco sobre isso, né? Ele faz, em vários momentos dos seus seminários, ele faz referência à questão da religião, e nesse ponto aí, né, ele faz essa equivalência da experiência mística com o feminino, e aí que a gente vai começar a pensar a psicanálise, né, para além da questão edipiana, para além da questão do pai, como a gente estava tratando na semana passada, né? Para além de uma concepção racionalizada sobre o divino? De uma concepção racionalizada, né? E começa a ser tratado na dimensão da experiência, né? Além da linguagem, além
né, do nome que está no campo de uma certa satisfação que, de certa forma, não pode ser dita, mas pode ser experimentada, né? E que tem uma articulação com o feminino, né? Isso é que importante a gente ver, né? O acesso a essa experiência mística, ela se dá, segundo a psicanálise, pela dimensão feminina, não pela dimensão masculina. Sim. Tem uma frase do seu artigo que eu li para a gente, para orientar a nossa conversa aqui, né? Porque o encontro com Deus dá à mulher o senso de feminilidade. Nessa associação com esse tipo de experiência de Deus, com essa percepção do gozo sempre incompleto, do desejo que nunca que nunca cessa, né? Você já falou da associação. O que é esse encontro com a feminilidade? Eu acho que esse encontro, ele, de certa maneira, ele traz esse sentimento da completude, né? Que de certa forma, ele estava ligado a uma incompletude, que depois ele pode trazer esse sentimento da completude e que ele, né, de certa forma, ele é apenas experimentado, né? Ele não está ali na dimensão da nomeação. São os relatos que a gente começa a perceber nas próprias experiências místicas também, né? Como essa de Santa Teresa aqui, Benini. Exatamente. E ele tem uma relação ali com a própria poesia, tá? Com a prática da poesia, com o exercício ali, né, de fazer do exercício da palavra, de ir além da palavra, de ir mais além da palavra, algo que está além do nominável, tá? Então, a prática da poesia, a prática do escrito, né, tentar tocar, né, naquilo que o Lacan fala, né, aqui, né, sendo aquilo, né, que não cessa de não se escrever, né? Ou seja, esse exercício ali de tocar o inominável, de tocar o real, né, que se dá no campo da experiência e pode se dar também no campo da escrita. Um real inominável. Um inominável. Nesse sentido, nós estamos falando, por um lado, de uma realização ou de uma busca de um gozo infinito. Aí nós teríamos uma experiência religiosa na perspectiva do feminino e de uma realização finita. Seria essa uma experiência religiosa masculina? Eu acho que essas duas palavras são muito importantes para a gente pensar isso, né? Que tem uma experiência finita, né? Que estaria na dimensão masculina e que eu acho que o Freud trabalhou bastante isso, né? No meu ponto de vista, na né? forma de entender isso, e que o Lacan ele traz essa palavrinha que você falou, que é a questão do infinito, essa experiência do infinito, e que ela, né, na perspectiva feminina, juntamente com a experiência mística, ela nos leva a pensar a experiência religiosa, né, de uma maneira muito mais completa do que a questão da experiência religiosa tratada na psicanálise na primeira metade do século XX. Sim, e então essa masculina seria uma experiência religiosa da lei, da norma, e nessa direção? Exatamente, finita, igual você falou, né? E a questão... Toda a dimensão institucional, das próprias das religiões, que vão nessa direção. E a questão, né, da experiência mística de ser alguma coisa singular, particular, infinita, está no campo da experiência, do inominável, do além do dito. Sim. Né? É possível integrar essas duas dimensões? Sim, claro que é. Né? Conciliá-las? Você encontra, né, nos próprios relatos, né, de alguns místicos essa capacidade, essa equivalência, né? E também ela está no campo de de estar no normativo, no regulamentado e, ao mesmo tempo, no âmbito da experiência, da abertura para aquilo que não tem nome. Exatamente. Né? Porque se você estiver só apenas no campo daquilo que não tem nome, você vai chegar à loucura, né? Então, a mulher, ela tem uma dimensão ali, né, do infinito, daquilo que é inominável, mas ela tem algo que está no campo da norma também. Só a experiência do infinito, só a experiência do infinito, do feminino, no você sentimento cabe oceânico. a questão da loucura, né? Não é à toa que existe um conhecido caso relatado por Freud, que é o caso Schreber, né? Onde ele, né,
se criou um delírio de que ele era a mulher de Deus e que, né, acabou morrendo num asilo, né? Ou seja, ele foi tomado por esse tipo de satisfação e não conseguiu se organizar em torno de algo que vincule, né, ele com os outros, com a sociedade, com uma certa norma. Então, aquele sujeito que passa pela experiência mística, ele passa por ela, mas ele, de certa maneira, ele retorna, vamos dizer assim, para a sociedade, para tentar relatar aquilo que não tem nome. Né? Pedro, muitíssimo obrigado pela sua participação no Religare e pela disposição em poder apresentar, né, esse campo tão amplo. Eu que agradeço a disponibilidade de vocês, Flávio, né, um programa tão sério, né, de certa forma, seguindo aí as questões da ciência, né, do conhecimento, né, levando a questão da religião aí para o melhor dos caminhos. Né? Olha, eu agradeço sua consideração. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre nossos cursos de especialização, de mestrado, acesse o site pucminas.br/ppgcr. Religare de hoje fica por aqui, mas você pode rever esta entrevista acessando tvhorizonte.com.br/Religare. Obrigado pela sua companhia. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com um novo Religare Conhecimento e Religião.